Olá, a Condicast está de volta junto com você aqui na TV Guarapari, canal 9, na TV aberta, canal 9.1. Também você acompanhando aí pelos nossos canais das redes sociais, no Instagram e também pelo YouTube. Você pode assistir também a TV Guarapari através do nosso site, www.tvguarapari.com. E se você tem o nosso app, você também pode assistir no seu celular. Enfim, você não tem desculpa para dizer que não está assistindo a nossa programação. E eu vou ter uma conversa muito interessante hoje aqui, com a médica, a doutora Cecília Maria Figueira. Ela é natural de Vitória, mas está morando em Guarapari, é formada pela Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje ela dá aula na UFES desde 1993. Tem mestrado em medicina, doutorado em medicina pela Universidade Federal de São Paulo, pós-graduada em medicina integrativa. Doutora, o que é medicina integrativa? Então, é o conceito da medicina que engloba vários conhecimentos, né? Então, na medicina integrativa, o centro da nossa atenção não é o que o paciente apresenta, o sintoma, mas a causa desse sintoma. Então, a gente sempre visa tratar o problema raiz, a raiz do problema. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma dor de cabeça. A dor de cabeça, se eu fizer um paralelo, seria as folhas, a copa de uma árvore, né? Mas o que está gerando essa dor de cabeça? Então, nós vamos procurar na raiz do problema a dor de cabeça, em vez de só tratar o sintoma. Mas isso é interessante, né? Porque, num determinado momento, a medicina ficou muito assim, de especialidade. A gente fala assim, médico, você é médico de quê? Você me perguntava, sou especialista em oncologia, sou especialista, sou pediatra. Está mudando isso ou continua as especialidades e agora há uma amplitude maior? Porque os médicos ficaram muito generalistas, no final das contas. Isso. O que acontece é que essa medicina de especialidade, ela vai continuar existindo, ela é fundamental, porque é impossível que um profissional tenha o domínio de todas as etapas, de todos os avanços que a medicina faz. Então, isso é preponderante. A questão é que essa medicina apenas, ela não responde à base de qualquer tratamento, de qualquer situação. Por quê? Porque quando eu olho de forma... tem um problema hepático e eu só olho o fígado, né? Eu estou esquecendo de outras causas, porque o fígado, o problema hepático, pode ser a causa ou a consequência. Então, esse olhar mais geral, esse olhar mais voltado para o todo do indivíduo, né? Porque o organismo é um grande quebra-cabeças de 1000 pecinhas. Então, as pecinhas vão se soltando, aquela figura vai se desfigurando e eu vou agravando, então, o quadro clínico que o paciente apresenta. Quando eu faço essa medicina visando uma formação, uma visão mais geral, tratar a raiz, eu não estou dizendo que a especialidade não precisa, tanto é que eu sou especialista, mas eu estou dando uma assistência melhor, até porque a gente sabe que 70% dos problemas de saúde, eles são resolvidos nessa atenção primária, de forma geral. Mas então seria mais ou menos aquela história do clínico geral, porque hoje o clínico geral antigamente fazia isso, né? Você chega lá, eu tenho um problema. Dor de cabeça. Outro dia eu tive essa questão. Eu estava com uma dor de cabeça, não sabia o que era, pressão não era, fui num clínico geral. Aí ele me pediu uns exames, coisa e tal, e aí fez todo o trabalho. É mais ou menos isso com um novo nome e com novas técnicas? É um pouco disso, mas vai um pouco além, porque nós temos novas técnicas, né? Então, se trabalha de uma forma agrupada com conceitos de homeopatia, com conceitos de suplementação, com medicações manipuladas, né? Usa-se menos a farmacopeia natural das farmácias, da indústria farmacêutica. Trabalhamos com outros conceitos, como ozonioterapia. Então, é um pouco mais ampliado, mas a visão seria aquele clínico geral que resolveria as questões, com, claro, um nível de conhecimento bioquímico e fisiológico muito intenso. Na verdade, o que acontece é que, na formação médica, eu falo isso porque eu trabalho em formação médica. Você é professora? Sou professora, né? Então, na verdade, nós, na formação médica, centramos na doença, não na saúde. Então, os médicos estão muito habilitados a tratar doença. Mas, quando não é a doença conhecida, aí começa o problema.
Então, é preciso ter esse olhar geral, sim, mas tudo isso embasado em literatura, em conceitos atualizados de bioquímica, de fisiologia, para que a gente chegue o mais próximo possível da raiz do problema. Mas isso aí não é mais ou menos o que faziam os nutrólogos? Que surge, eu não sou nutrólogo. Você chega lá, o cara faz mais ou menos isso. Ele pede lá um monte de exame, e fala, está faltando isso, está faltando aquilo, toma um negócio aqui, toma um negócio ali. É mais ou menos isso? Esse foi o caminho e a coisa está se consolidando como medicina integrativa? Ou é menos específico ou mais específico? Então, os conceitos são muito semelhantes, né? Então, a gente vai pegar, por exemplo, medicina ortomolecular, que é uma coisa... Que é isso? Medicina ortomolecular, ela trabalha com exatamente essas reposições, essas suplementações, com nutrientes, nutracêuticos, que vão fazer o tratamento daquela determinada situação ou patologia, né? A nutrologia trabalha também muito com essa área, com uma visão muito voltada para a questão nutricional, mas abrange. Então, a medicina integrativa ela não tende a ser uma especialidade, reconhecida como especialidade. Ela tende a ser um conceito que integra conceito de nutrologia, conceitos de ortomolecular, conceitos da medicina tradicional, homeopatia. Então, todos esses conceitos é uma forma diferente de você abordar um indivíduo como um todo. Então, por exemplo, eu tenho uma queixa de fadiga, ele pode ser uma questão endocrinológica, pode ser uma questão neurológica, pode ser uma questão, principalmente, né, de sedentarismo. Então, isso tudo a gente vê com a anamnese bem detalhada, né, com o exame físico e com os exames, né, os exames de laboratório. Agora, tem muita técnica alternativa. Como é que é o reconhecimento desse tipo de atividade pelo Conselho Federal de Medicina? É Conselho Federal de Medicina que chama? Há um reconhecimento, isso ainda está em fase embrionária, tipo uma homologação, ou porque muitas vezes a gente vê quem tem plano de saúde não consegue ser atendido dentro de uma especialidade dessa. Como é que isso está evoluindo? Então, vamos lá. O que nós usamos, tudo tem reconhecimento do Conselho Federal, né? Que é a medicina ortomolecular, que é uma especialidade, a própria homeopatia, que é uma especialidade, acupuntura, que é uma especialidade. Então, tudo está dentro do conceito. Agora, a visão de plano de saúde, da cobertura contratual desse tipo de tratamento, é uma consequência do que é a visão de saúde hoje. Visão de saúde é não ter doença? Essa visão está errada. Né? Então, hoje, o plano de saúde não é um plano de saúde, é um plano de doença. Então, eu tenho que estar doente para tratar. Se você disser assim, eu vou lá na doutora Cecília porque eu estou com 40 anos, estou começando com declínio hormonal e eu queria fazer uma avaliação minha geral para me preparar para a menopausa. Não existe cobertura, porque eu estou falando de prevenção. Então, esse conceito, esse conceito que foi impregnado mesmo na sociedade. Nem mesmo o SUS, eu acho que o SUS também, muito menos o SUS. Não, não tem, infelizmente não tem. Então, por exemplo, quando a gente fala, eu falei de menopausa aí, porque, na verdade, é o foco maior da minha atenção, mas também porque é desconhecido, é um fenômeno fisiológico que a mulher não conhece e muitos médicos não conhecem. Então, as mulheres têm os problemas numa fase que, teoricamente, ela é mais produtiva, a partir dos 40 anos, né? Quando a gente já é senhora de si, consegue bons cargos, aí começa com falha de memória, irritabilidade, tomar decisões erradas pelo impulso, e isso tudo causado por quê? Pelas oscilações hormonais. Então, nós estamos falando de situação fisiológica, natural, que vai acontecer para todas, porém, não visualizadas ainda pela grande maioria dos médicos. Hoje, assim, não tem um pouco de prisão da medicina para não consegue se livrar desse conceito por causa da indústria farmacêutica? Bom tópico. Com certeza. Porque a gente sabe que, olha, remédio, tem casos que o remédio é necessário. Não, olha, então, a gente da medicina, quem trabalha com medicina integrativa, nunca vai ferir as questões da medicina
tradicional, né? A gente respeita e trabalha com ela, fomos formados assim. A forma diferente de ver é não medicar tanto. Porque, às vezes, por exemplo, é necessário medicar a hipertensão? Não tenho dúvida. Agora, eu medicar a hipertensão, não orientar a atividade física, não orientar a alimentação, não orientar o sono, né? E orientar não é dizer, porque todo mundo diz, ó, você precisa dormir, mas como? Como é isso? O que interfere? Por que eu tenho que dormir com o quarto escuro? Né? Eu posso dormir com a televisão ligada. Então, esses conceitos, essas coisas que precisam ficar claros para a população. E numa consulta médica geral, é muito pouco provável que você tenha discussão desses conceitos. Quer ver uma coisa que eu acho, que é fundamental? A alimentação. A base de tudo, já dizia Hipócrates, né? Que a alimentação, né? Um nutriente é o seu veneno e é a sua cura. Com certeza. Né? Então, a alimentação é a base de tudo. Então, nós vivemos hoje numa situação em que a indústria farmacêutica, que se vê na propaganda aí o tempo inteiro, a indústria farmacêutica com coisas prontas, pré-fabricadas, e as pessoas pararam de fazer seu alimento, pararam de comer comida de verdade. Tudo é desembalado, é pronto, tudo está pronto. Né? O tudo pronto não pode ser bom, porque o alimento que é feito é o alimento, mesmo que não seja orgânico, enfim, mas é o alimento que foi preparado na hora. Está fresco, né? Não tem conservante. Está fresco, que não tem conservante. Química. Então, você preparar, vamos colocar um frango em casa e comprar um nuggets pronto e achar que aquilo é frango, está errado. Pode ter outras coisas ali também, né? Com certeza tem. Agora, né? O que a gente vê, muitas vezes, e é um exemplo bem simples, né? O indivíduo chega e fala assim, olha, eu sou muito cuidadoso, eu não ponho gasolina no meu carro em tal posto, porque aquela gasolina é ruim e faz meu carro funcionar mal. Eu já percebi isso, eu sou muito criterioso. Aí ele sai, vai lá, senta ali, come um negócio cheio de óleo, põe 5 colheres de açúcar dentro do café e não sei o quê. Eu sou criterioso, o meu carro só funciona com melhor combustível. E ele mesmo, o corpo dele está funcionando com combustível completamente errado. E tem várias questões. Eu mesmo que falei aqui que eu procurei um clínico geral porque estava com dor de cabeça, e aí fizemos vários estudos, fizemos vários exames, depois descobri que eu estava bebendo pouca água. Isso, é isso aí. Tem basicamente 5 pilares básicos que você tem que observar. Primeiro, alimentação. Segundo, atividade física, fundamental. Foi isso que meu cara falou, rapaz, mas eu faço ginástica, eu como bem, eu durmo bem, tem alguma coisa errada nesse negócio. Aí, quando foi ver lá, fez o exame, eu não sei se era creatina, ureia, não sei o quê, atividade do... ureia, densidade de vinagre. Aí deu alta, falou, rapaz, você está bebendo pouca água. É isso aí. Então, olha, alimentação, exercício físico, sono adequado, nós estamos falando de sono profundo, pelo menos em 4 momentos, um sono bem profundo, né? Aquele sono que te acorda descansada, de no mínimo 7 horas, é esse sono que nós estamos falando, não é aquele sono que você vai picando, vai dormindo e acordando. A hidratação fundamental. Um adulto que toma menos que 2 litros, 2,5 litros de água, está desidratado. Né? Então, essa é a quantidade. Se não for no verão, mais ainda. Né? E o gerenciamento de estresse. Você precisa ter alguma coisa de hobby, algum momento que você pare para sua cabeça desacelerar, para o seu corpo desacelerar. É preciso isso. Agora, voltando à questão lá do carro, que é importantíssimo, que você colocou. Esse paralelo para se entender. Traçando um paralelo, a pessoa tem tanto cuidado, e eu sei que é assim mesmo, tem tanto cuidado com o combustível que usa no carro e não tem cuidado com o que come. Porque acho que comida é comida. Comida não é comida. Qualquer comida coisa é comida. E agora, pensa bem, no carro você pode trocar as peças, mas no seu corpo você não troca. No seu corpo não dá para trocar. Então, é para ter cuidado mesmo com o que ingere. Né? É muito importante isso. Eu não quero dizer que você não possa tomar lá a sua cerveja, comer lá... Você não pode ser todo dia você está à vista de hambúrguer, né? Massa,
pão em excesso, refrigerante, que é o mal do século, biscoito recheado. As crianças não comem fruta, mas comem biscoito recheado. Então, esse hábito alimentar ruim vem lá de trás. É gostoso, né? Porque e a gente sabe disso. A gente mesmo faz disso, a gente sabe, né? Assim, quando a gente tenta se controlar na alimentação, eu falei que uma dieta boa é a dieta do um só. Né? Ah, você vai comer? Come um só. Vai comer um biscoito recheado? Come um só. O segundo que começa a fazer mal. O primeiro já não é bom. Mas a gente é bombardeado com essas guloseimas, né? E a pessoa tem que ser muito disciplinada para conseguir se controlar. Né? E eu, outro dia, estava usando um exemplo aqui internamente, estava conversando com mas eu não gosto de ir para a academia. Eu falei, cara, disciplina não é você fazer o que você quer, é você fazer o que você deve fazer. Né? Isso é disciplina. Eu devo, então eu tenho que fazer. Eu odeio. Eu, por exemplo, odeio ir na academia. Eu odeio. Para mim, aquilo ali é um martírio. Tem gente que gosta. O meu esporte é outra coisa e tal. Eu gosto de fazer o esporte. Eu sou obrigado a ir na academia, então eu até vou... para você fazer o esporte bem. Exatamente, né? Lógico. E para a saúde, porque aquilo é fundamental. E é o seguinte, é para o resto da vida, tá? Não tem jeito. É isso aí. Eu estou com 90 anos. O cara de 90 anos que conseguir ir para a academia ou ter qualquer tipo de atividade física, ele tem mais chances de ter uma vida melhor. Não quer dizer que ele vai viver mais também, não. Ele pode cair, pode tropeçar, pode cair um raio na cabeça dele, pode acontecer de tudo. Mas a condição de saúde é bem melhor. Mas uma pergunta que eu queria te fazer, que você é professora, e quando você começa a falar sobre medicina integrativa na sala de aula, como é que os alunos estão reagindo a isso? Eu fico muito na parte prática, né? Na medicina... O conceito de aula é um pouco diferente, então a gente fica na parte prática, muitas vezes com assombro, né? Mas você ministra esse tipo de coisa na universidade não tem. Nenhuma universidade tem a formação de medicina integrativa. Mas como é que você Isso é uma coisa muito nova. Como uma médica que atua nessa área e na sala de aula, você deve dar umas puxadas para esse lado. Então, o que eu faço é mostrar ao aluno... Quer ver? Vou dar um exemplo. Todo mundo tem que tomar muito leite porque tem cálcio e precisa de cálcio para os ossos. Quando é criança, né? Tem gente que até agora de adulto toma e acredita na mesma coisa, o conceito é o mesmo. Não, mas tem que tomar leite porque... Aí eu falo, tá bom, então, se tem que tomar leite para ter cálcio, então a vaca toma leite. Porque se o leite vem dela e o leite vem cálcio... mas a vaca come capim. Então, quer dizer que se a gente comer vegetal, tem cálcio. Então, esse tipo de questionamento, de quebrar alguns conceitos, né? A gente trabalha bastante durante a aula, né? Então, hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando numa disciplina como opcional, né? Na universidade, e como eu estou montando a disciplina de integrativa, porque para poder alertar para esses conceitos. Agora, é claro que isso vão continuar cada vez mais nós tendo especialistas, é fundamental que tenha, é preciso que tenha, porque nenhum médico com qualquer especialidade vai dar conta de tratar a complexidade das coisas. O que nós não podemos é deixar chegar tudo no especialista. Né? Todas as lesões, todas as coisas que não são tratadas adequadamente e chegar no especialista. Então, nós temos alguns paradigmas aí, no caso da mulher, menopausa, no caso do idoso, a sarcopenia. Né? Eu não preciso deixar um idosinho perda de massa muscular. Mas vem cá, assim, o que a gente tem visto e ouvido é que, a partir dos 40 anos, começa a perder massa muscular. Sim. Eu não sei, no meu caso, eu não senti isso, mas 40 anos? Sim, sim. Então, 40 anos o cara já tá decadente. Na verdade, a partir dos 40 anos, existe um declínio de produção hormonal, certo? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma pessoa que é sedentária, ela vai substituindo a massa muscular dela por tecido gorduroso. Né? Isso não vai ficando aparente, porque, do ponto de vista de corpo, parece que a pessoa está com o mesmo corpo. Mas, se você fizer um exame chamado bioimpedância, por exemplo, em que você consegue distinguir qual é o percentual de massa gordurosa, de osso, você vai perceber
que aquela massa gordurosa está excessiva. Qual é o percentual Fruto ideal de disso, gordura para uma pessoa comum? Você não fala um atleta, não, mas uma pessoa... 22%, mais ou menos. Já para o atleta chegar a 10% já é uma sim, beleza. 12, 13. Né? Mas em termos de 20, 18, 20%. É porque também não dá para ser também completamente seco. Você tem uma reserva. Não é para esse tipo de coisa. Né? Para a saúde, você precisa ter reserva muscular, como você falou bem. Só tem saúde quem tem massa muscular. Só tem saúde quem tem massa muscular. Toda a reserva energética, né, as mitocôndrias, a reserva energética do corpo está nos músculos. Né? Por isso que, na época da Covid, quem tinha mais massa muscular se deu melhor, sobreviveu melhor. Eu tive uma Covid extremamente pesada, e eu acho que eu só não fui para baixo porque tinha essa reserva. Certamente. Eu perdi 7 quilos em 3 dias. Né? E aí consegui me recuperar. Na época, minha esposa não, acabou indo para a UTI, foi um negócio horrível. Mas, por isso mesmo, eu acho que a musculação ela é uma coisa permanente, né? Porque você, até mesmo para você levantar da cadeira, você precisa ter força. Né? Manter a autonomia. Né? Com a idade, é claro que o que a gente quer é manter a mente... É poder levantar e ir no banheiro sozinho. E né? ter autonomia. Para manter a autonomia... Então, eu acho assim, até os 40 você pode escolher, você pode fazer o que você quiser. Depois dos 40, você pode fazer o que você quiser e musculação. Musculação. Não tem como trabalhar fibra muscular, aumento de fibra muscular sem exercício de força, sem exercício resistido. As pessoas interpretam musculação como ficar igual um halterofilista. Não é isso, é maromba, não é isso. É para manter massa muscular. E sem massa muscular não tem saúde. Agora, voltando um pouco ao assunto que eu acho que é sempre interessante a gente falar sobre a questão da indústria farmacêutica, a gente não vive aí também um pouco uma epidemia de diagnósticos meio forçados em cima da oferta de remédio? Porque a gente vê assim, uma coisa que é super interessante, que hoje ainda acontece, evidente, você chega no médico e fala assim, vou te dar aqui uma amostra grátis. Essa amostra grátis é meio o traficante com viciado. Não é lógico que estou fazendo uma paródia bem grotesca, até porque a responsabilidade médica a gente sabe que ela é grande, mas virou uma prática. Porque o cara que é o vendedor de fármaco, ele chega lá e mostra para o médico, olha, nós temos um fármaco novo, aprovado pela comissão científica tal, assim, 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 ele combate isso, aquilo ali, vou deixar uns com você aí. Uma coisa não puxa a outra, não, essa questão de muitos diagnósticos. Eu estou falando isso mais também porque você fala em depressão. Eu vi aqui um post seu sobre depressão, e hoje nós temos uma epidemia de depressão, que eu acho que ela é mais provocada pela questão da imposição do tarja preta do que realmente do que nós estamos vendo. Porque o mundo é lógico, como eu já falei, ele gira, ele muda. Hoje, o indivíduo, e eu quero falar sobre isso também, ele é bombardeado por tecnologia de todo lado, mas essa questão do tarja preta também, não é o ovo e a galinha, um impulsiona o outro, porque eu vejo pessoas tomando remédio para depressão durante 20 anos e continua tendo depressão e virou dependente químico. Além de ter depressão, ele é dependente químico. Aí a vaca foi para o brejo. Então, existe, sem dúvida, não há dúvida, em qualquer área, um excesso de medicalização. Né? Porque é mais fácil eu dizer que um remédio vai curar a depressão do que a pessoa, primeiro, fazer uma boa psicoterapia, ter hábitos de vida saudável. Você não imagina, o exercício físico para a pessoa que tem depressão ou que tem ansiedade é um santo remédio. Né? Alimentação mais leve, mais pura, não inflamatória. E a inflamatória, nós estamos falando de glúten, nós estamos falando de proteína do leite, nós estamos falando de açúcar. Mas é muita informação que a pessoa tem que ter, não? Porque aí a vida do cara fica um inferno. Porque era bom aquela época que você saía, tomava caldo de cana, comia mas naquela época que você saía, comia cachorro quente, tomava caldo de cana, talvez você tivesse... Você ia a pé. Isso. Mais energia, porque você ia a pé. Você tivesse menos compromisso. Você tivesse menos agenda no relógio, sem telefone celular para ficar vendo mensagem de hora em hora. Então, nós vivemos hoje um ritmo de vida que é estressante. O que nós vamos fazer para nos adaptar, né, conforme o homem das cavernas, para nos adaptar a toda essa inovação tecnológica,
sem agredir tanto aquilo que a gente preserva, que é a saúde, é o corpo. Você acha que nos dias de hoje, diante de toda essa evolução tecnológica e desse massacre que nós temos, porque cada dia que passa, a gente tem mais ferramentas para produzir mais, né? Então, antigamente, você escrevia um texto na carta, batia a máquina, demorava, se você errasse, tinha que voltar. Hoje, eu consigo fazer um texto, fazer uma planilha, fazer não sei o quê, a gente faz múltiplas ações, o homem está se multiplicando, porque tem mais ferramenta, mas isso também gera um estresse danado. Isso. Você acha que o homem de hoje, e nós dois temos a mesma idade, eu vi aqui, então a gente passou por várias décadas já, 6 décadas, né? E vi muita coisa mudar. Você acha que o homem de hoje, diante de toda essa tecnologia, ele tem que ter um preparo físico melhor do que o homem do passado? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida por quê? Porque o homem de hoje precisa de muita serotonina, precisa de muita dopamina. Então, por isso, ele precisa se alimentar bem. A dopamina, porque mantém o foco, né? Mantém a atenção. Serotonina, para manter o bom humor, o relaxamento, né? Sintetizando aí nesses 2 neurotransmissores. E isso depende da alimentação, isso depende do exercício físico. Então, isso depende de sono, principalmente. Então, assim, eu entendo o que você está falando, é um questionamento meu, né? A gente não tem resposta para isso, mas uma coisa eu posso te dizer. Todos nós temos uma vida excessivamente estressante, desgastante. Então, nós temos que ter um momento de parar. Qual é o momento de parar? Eu não posso continuar com isso até a madrugada. Aí você vai para a cama com o celular na mão. Aí está o celular aqui, a televisão ligada ali, você passa aqui, passa. Peraí que eu vou ficar no WhatsApp, entrou uma mensagem. É uma corrida de cavalo todo o dia inteiro. Aí o cara já dorme, não dorme, carregado. Aí quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é pegar o celular e continua aquilo ali. Exatamente. Então, assim, por exemplo, um bom hábito deu 10 horas, né, que para mim eu acho que é o limite, deu as 10 horas... Off. Isso. Tem alguma coisa, vai lá e escreve tudo. Isso é uma coisa que eu faço. Pega um papel, deixa em cima da sua mesa, escreve tudo que você tem que fazer no dia seguinte. Porque se você fica tentando lembrar, você vai se desgastar e seu sono não vai acontecer. Doutora Cecília, foi excelente a nossa conversa. Espero que você consiga continuar atendendo os seus pacientes e a médica da saúde. E diagnosticando saúde, que é o que nós queremos. Doença, a gente evita, a gente trata também. Mas o negócio é levar a saúde para frente. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui um presente para você, uma caneca do Condecast. Olha que ótimo. Para você lembrar da gente. Te agradecer pela Agradeço pela muito entrevista. O convite, viu? E é bom que a gente fale sobre coisas que são importantes para a vida, né? É verdade. E é importante para a vida é para ser vivida bem. É isso aí. E a gente volta com o Condecast no próximo sábado, inédito, aqui na TV Guarapari, Canal 9, a TV que está conectada em você. Até lá.